Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo vamos falar sobre o sistema capitalista. E para ter um entendimento do sistema capitalista comigo, professora Joyce, é interessante nós evidenciarmos um conceito de capitalismo para assimilarmos os mecanismos da sua evolução. Dentro desse mecanismo, então, conceitual, vamos identificar algumas estruturas que, logicamente, devem ser vistas como um capitalismo hoje. Ele nem sempre foi assim, ele foi sendo construído. Dentro dessa perspectiva, nós vamos ter, obviamente, o patamar inicial, o lucro, depois com o evidenciamento da propriedade privada, seguido da acumulação do capital, que pode ser em formato de dinheiro ou bens, o trabalho assalariado e a livre concorrência junto com a oferta e a procura. Isso, logicamente, destacado ao redor em termos de fases. E essas fases, elas vão fazer uma concretização, logicamente, dos mercados financeiros, da forma como as sociedades estão organizadas, de toda a organização mundial, literalmente calcada em cima da livre concorrência. Nessas fases, nós vamos ter objetivamente a observação de 4 fases, mas para alguns autores 3. Vocês já vão entender o porquê. Dos séculos XV ao século XVIII, nós temos o chamado capitalismo comercial. Nele, nós vamos ter a expansão marítima comercial, através das grandes navegações, onde metrópoles concretizaram o vislumbre de novas áreas e nessas novas áreas com novos tipos de matéria-prima. Esta necessidade de estabelecer um vai e vem exclusivo estabeleceu um mecanismo chamado mercantilismo. Nele, as metrópoles consolidavam um monopólio exclusivo de fazer a compra e a venda de produtos das chamadas colônias. Isso, logicamente, deu um potencial muito grande e uma evolução grande em termos de sociedade que queria mais. Este mais promoveu a formatação da organização industrial, que ao invés simplesmente de tirar a matéria-prima e repassar, começou a pegar a matéria-prima, transformar em grande volume e aí revender. Essa nova estruturação, a chamada indústria, começa a dar um novo formato ao capitalismo, que é baseado também no lucro, mas com o advento do trabalho assalariado. E esse trabalho assalariado também promove uma mudança em termos sociais, porque há necessidade das pessoas saírem do campo e virem para a cidade para trabalhar nas indústrias. Como não tinham como ter o seu sustento próprio, se insere um novo mecanismo chamado trabalho assalariado. Isso não parou por aí. A constante organização do capitalismo industrial promoveu o crescimento maior ainda e a inserção de novas metodologias. E essas novas metodologias deram à burguesia um novo status de organização muito mais forte e fez dela a possibilidade de ampliar ainda mais, no chamado capitalismo financeiro, que vem a partir do século XX com a concretização dos bancos entrando no cenário mundial, além da inserção das multinacionais que se estabelecem em todo o planeta, fazendo com que haja um giro de instituições financeiras muito maior, possibilitado com a inserção das bolsas de valores, que fazem com que literalmente o fatiamento das empresas seja um viés novo de acumulação de lucro. E aí nós vemos a concretização através de outro mecanismo chamado a lei da oferta e procura e concorrência. E não para por aí quando se estabelece o chamado capitalismo informacional. É o nosso métier de hoje, na atual conjuntura em que nós vivemos do século XXI. Neste quesito, alguns autores aceitam como uma nova etapa, mas existem autores que dizem que o capitalismo ainda vive o chamado financeiro. No chamado capitalismo informacional, é o fluxo de informações que estabelece esse circuito integrado e esta vontade de ganhar mais. Claro que se estabelece também a visualização de um mercado muito mais volúvel, bem diferente do capitalismo comercial que se estabelecia a partir da troca. Mas isso não tira o brilho de observarmos esse sistema que gradualmente foi se concretizando e ganhou o mundo em que nós vivemos. Nesse vídeo falamos sobre o sistema capitalista, espero que vocês tenham gostado. Até breve.